Oi gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Hoje eu vou falar sobre um signo que muitas pessoas não gostam, mas eu vou mostrar para vocês a importância do signo de Virgem. Então eu coloquei assim, Virgem, analisar as nossas impurezas, né? A gente sabe que Virgem é regido por Mercúrio, Mercúrio esse que é um planeta hermafrodita, né? E Mercúrio está relacionado então com a nossa parte mental. Então por isso que é um signo feminino, mas que tem uma parte analítica. Estranho isso, né? A gente falar o feminino, analisar, o feminino não é entrega, não é o sentir, não é inspiração. Então eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o signo de Virgem. Então nessa primeira etapa eu vou trazer alguns elementos, né? Depois na segunda etapa eu vou falar um pouquinho mais das características desse signo, né? E depois num outro vídeo eu vou falar da importância da parte esotérica, trazer mitologia, né? Trazer também o trabalho de Hércules, que fala especificamente sobre este signo, para que a gente possa compreender cada vez mais esse arquétipo, né? Então, ou seja, o Virgem, a gente está muito... Quando a gente joga Virgem no Google, né, e astrologia, sempre vem uma mulher, né? Uma mulher, né? Parece muito Vênus, mas não é Virgem, né? E aí o que acontece é que o feminino, né, é a espera da colheita, né, em melhores condições. Vocês vão entender um pouquinho ao longo deste vídeo o que significa a espera da colheita em melhores condições. A gente sempre tem que entender que Virgem vem depois de 5 signos. Então vem desde depois de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer e Leão. Então o que acontece? Em Leão, gente, a gente já tem consciência, a gente já é consciente. A gente tem que começar a compreender a astrologia a nível elementar, ou a nível mais pessoal, depois ao nível de processo de individualização e depois a nível de um processo universal. Enquanto a gente não tiver essa compreensão da astrologia, a gente não vai entender por que um signo vem depois do outro, né? Por que tem uma casa antes da outra. Então essa é uma coisa da gente compreender. E o signo de Virgem, o que acontece? Ele é a latência, então é aquilo que está latente, latente que já vem da onde? Do Sol em Leão, né? Da casa 5, do meu brilho, da minha consciência como um ser, da minha criatividade, né? A gente sempre tem que lembrar que a criatividade fala muito com relação ao nosso ser interno, né? Dessa questão da cocriação, do meu coração. Então é a latência da energia do ser, tá latente. A gente também tem que lembrar que Virgem é terra mutável. A gente também precisa compreender que também está relacionado com a terra, com a agricultura. Vocês vão começar a compreender melhor essa questão da colheita. Esperar melhores condições para colher, né? Colher o que, gente? Os frutos deste ser. Então o que acontece? Como a gente já sabe o nosso ser interno, como a gente já tem o Sol em Virgem, né, principalmente, já tem essa questão interna já com relação à energia leonina, já está inserido dentro dele, muitas vezes, por questões da gente ter uma questão de perfeccionismo, a gente tem a relutância. Então é um signo que é muito fechado em si mesmo, né? É um signo de terra, um signo introspectivo, um signo yin, que ele é fechado, então ele tem a relutância em se abrir. Em se abrir por quê, né? Eu vou depois mostrar para vocês aqui no Zodíaco para a gente entender melhor entender por que disso. Porque a gente sempre tem que entender que antes vem Leão, gente. Leão é aquele que dá as ordens, é aquele que se ofusca com o próprio brilho, é aquele que não aceita muitas vezes as ordens dos outros, né? Então o que acontece é que ele é relutante. Então ele fica uma pessoa mais fechada, né? E aí vira uma pessoa antissocial. É muito legal, não legal, né? Mas é muito da gente de observar que é o quê? Quando a pessoa está muito nessa coisa da crítica, da análise, né? Fica analisando, fica julgando. Geralmente quando o virginiano ele vai para o lado mais sombrio, ele é uma pessoa que faz a cisão da sociedade, porque ele lança os preconceitos e ele vai falar, aquele não, aquele é feio, aquele é horrível. E aí com isso ele de vez unir, ele acaba, né, cisando, ele acaba dividindo, né, as pessoas, e aí geralmente essas pessoas ficam sozinhas, porque ninguém consegue ficar do lado de uma pessoa crítica demais, né? Porque ele não consegue também olhar a si mesmo. Então o que acontece? Essa relutância em se abrir, na verdade, é a espera da própria perfeição. Então
ele não se abre porque ele espera o tempo ideal para colher essa própria perfeição de si mesmo, né? Gente, mas e aí? E quando você não sabe o time certo desse desabrochar, esse time certo, o que acontece? Se a gente demora muito, né, para que a gente possa, então, já nos abrir para o outro, lembrando que leão é a consciência, o brilho, né, é a generosidade, o que acontece? A gente azeda e estraga. Então, uma pessoa virginiana, quando ela tem muitos elementos, ou no próprio ascendente, ela é uma pessoa azeda, uma pessoa estragada, uma pessoa que, putz, você está do lado dela, ela só abre a boca para falar abobrinha, só reclamar. Por que ela faz isso? Porque ela se fecha, porque ela tem essa questão do perfeccionismo muito forte, né? Que já vem de leão principalmente, né? Então, ou seja, aqui a gente já está falando de uma precisão, é a precisão da minha abertura, do meu próprio ser, né? Qual é o meu melhor momento? Este melhor momento é na fazendo, é na prática que eu vou fazer isso, né? E não esperar o tempo certo para ocorrer isso. Porque isso vai falar um pouquinho, lembrando que o oposto de virgem é peixes, e peixes está relacionado com as nossas fantasias, com as nossas enganações. Então a gente fica, às vezes, idealizando, né? Lembrando que eles se correspondem, tá, gente? Às vezes a pessoa está com o sol em virgem, do nada, passando por um período, também é legal da gente ver os mapas progredidos, às vezes está lá com o sol em peixes, né? Porque um contém o outro, né? E aí é interessante da gente observar com relação a isso. Então, fantasia demais, um momento ideal para que as pessoas possam ver a sua própria perfeição, ou essa perfeição nunca chega, isso está muito relacionado com peixes, né? Com essas questões das autoenganações, com essa questão das ilusões mesmo, né? Aquilo que é fantasioso, né? E aí o que acontece é que a gente também tem que lembrar que virgem também está muito relacionado com a criança, né? É claro que, por isso eu quero fazer um vídeo falando sobre essa questão da parte esotérica, porque virgem, né, lembrou essa coisa da santidade, da castidade, da pureza das mulheres, né? Essa questão da própria virgindade, né, do próprio não consumir o ato sexual, né? Isso acabou deturpando muito com relação às próprias religiões. A gente sabe que em muitas seitas, né, faziam às vezes devoções para os deuses, e aí tinham que pegar crianças, e as crianças eram virgens, né, para dar isso como santidade, ou seja, né, a gente deturpa um pouco, sai do que aquilo que é sagrado e vai para o profano. E aí o que acontece? Que o mistério da pureza feminina, né, a criança tem uma pureza feminina, né, a criança, que na verdade a criança não é essa criança que a gente está vendo, tá, gente? A criança nós mesmos, né? A nós mesmos, nós somos a criança pura, né? Que carrega essa energia feminina muito forte dentro de nós. E é muito interessante também da gente observar a própria mulher, o arquétipo da mulher. Mulheres virginianas são mulheres muito bonitas, né? Creio que a própria Gisele Bündchen, ela tem um ascendente em virgem, né? Ela é canceriana com ascendente em virgem. Ela é muito bonita, né? Ela tem uma beleza aí, fora da média, né? Uma beleza que ela realmente tem essa coisa da vida, né? A Gisele Bündchen tem essa questão da vida, assim, uma coisa que exala realmente, e quanto mais ela está nos seus processos de autoconhecimento, mais isso vai ser exalado. E o que acontece? A mulher, ela é cheia de vida, né? Então, ou seja, a mulher, o virgem, já contém a vida. Vida é essa que já tem a questão de touro, câncer e leão, né? Cada um, claro, na sua ótica. E aí o que acontece? Que já carrega o Criador dentro de si. Então já carrega a questão da consciência, que é o som em leão. Já está dentro dele. Então o que acontece, né? E muda, né? A mulher, ela muda quando ela sai desse estado de virgem. Então, ou seja, quando a mulher ainda não tem essas questões de relação sexual. A gente não muda e ela contém vida. Porque quando ela sai desse estado, né? Ela então pode gerar uma nova vida. Por isso que muitas questões, né, de dogmas religiosos católicos acabaram deturpando, é por isso que eu quero fazer um outro vídeo falando com relação a isso. E aí a gente também pode começar a fazer uma outra analogia, perdão, que é o quê? Aqui a gente tem um grito de virgem, né, e aí a gente pode fazer várias percepções, tá? Então a gente pode fazer que, na verdade, essa bolinha aqui se assemelha, né, a peixes. Então aqui virgem já contém peixes, ou seja, a questão do próprio sacrifício, né,
A gente sabe que Leão, a dificuldade de Leão é se sacrificar pelo outro, né? Ele só quer mandar, ele só quer ficar em cima, mas ele esquece que outras pessoas estão embaixo para dar apoio, né? Para este ser. Então o que a gente já pode falar, então, que tem peixes aqui inserido. Aqui a gente também pode falar com relação ao próprio, né, órgão feminino. A vagina também se assemelha a um ímã ainda intocado, a questão do útero, né, que está para dentro. E aí a gente faz a correlação com o escorpião, que está para fora. Então isso aqui se assemelha, né? Então aqui a gente pode fazer essa relação, que aqui está relacionado com o feminino e aqui está relacionado com o masculino, com o órgão masculino também. A gente pode fazer essa correlação também. Então, o que acontece? A gente tem que entender que a questão de ser virgem, né, dessa questão da pureza, não está muito relacionado com essa questão do sexo, mas sim está relacionado com uma questão, gente, interna. Ela é mais interna. Por isso que eu falei analisar as nossas impurezas. As impurezas o que vem lá da alma. Lembrando que já passamos por câncer aqui, então vem da alma, né? E aí também a gente tem que entender, que eu coloquei aqui, que virgem, ele faz essa questão, é muito ligado à questão de medicina, enfermagem, que sabe com precisão separar as coisas, sabe com precisão mediar, né? Então tem também essa questão da energia também com relação a isso. E aí a gente pode falar também um pouquinho que virgem rege o intestino, né? Essa parte é muito legal da gente comentar. Porque o que acontece? Olha para você entender por que virgem está muito relacionado com essa questão de servir, de servidor para os outros, né? O virgem rege o intestino. A gente sabe que o intestino, ele é um local, né? Depois que passa do duodeno, depois do intestino delgado, tem a questão da absorção dos nutrientes. E essa absorção vai o quê? Vai receber e vai doar para o corpo todo. Vocês entendem agora por que o intestino ele é um servidor também? Porque ele tem que doar para o corpo todo, né? Então, se ele chegar e falar assim, eu quero ficar só os nutrientes para mim mesmo, o que vai acontecer? Principalmente um dos órgãos mais importantes, né? Que é com relação ao fígado, à pele, ao coração, ao próprio cérebro, não vai receber os nutrientes, não, sem o intestino servir aos outros elementos do corpo, a gente adoece. E o que a gente vê no mundo? As pessoas têm talentos, lembrando sempre da latência dos seus talentos, e elas não doam isso para os outros, né? Elas não têm elas se fecham, porque elas sempre acham, e isso é uma coisa impressionante, que é bem verdade. Eu tenho uma doçura leão, né? Então, muitas dessas questões de virgem eu venho trabalhando para a gente conseguir ao máximo. E às vezes, e é interessante de que depois de Virgem vem Capricórnio, como o terceiro elemento de terra, e Capricórnio é muito relacionado com a avareza, né? Ele quer tudo pra si, né? Essa parte negativa. E muitas vezes eu sempre acho que nunca tá bom. Você fala, não, gente, tem que melhorar. Tanto é que eu relutei muito de fazer esses vídeos, né? E não só os vídeos, o meu maior dom ainda nem... Meu maior dom, mas aquilo que é dom, né? Aquilo que eu recebi, eu ainda nem compartilhei. Porque eu sempre acho que tá ruim, eu sempre acho que tá mal. Então olha como essa energia de virgem acontece mesmo. A gente recebe os dons que vem lá de touro, aí do nada vem o brilho, que é de leão, né? Que aí vem a questão da emoção do câncer, vem a questão da expressão, da comunicação, que é de gêmeos, e aí a gente tem que servir. Aí chega na nossa mente que nada tá bom. Claro que também, gente, isso daí tem a ver também com esse mundo, né? Que vira essa coisa perfeccionista, principalmente a estética. Mas eu espero que até o final do ano eu possa compartilhar realmente, né, o que o meu ser ele já traz aqui dentro, né? Então isso é uma coisa bem interessante da gente observar, né? A gente acha que não, mas é. Então o que acontece? Rege o intestino e depois a gente vai ter o lixo. O lixo, então, ele é expelido, ele tem que sair. Por isso que Virgem analisa as impurezas, aquilo que é puro e aquilo que não é impuro, aquilo que serve e aquilo que não serve, né? E aí que acontece que tem a separação do joio e do trigo. É aqui que Virgem já começa a fazer esse processo, né? Por isso que ele é tão analítico, por isso que ele é tão metódico, por isso que ele fica preso às questões do autoaperfeiçoamento, né? E aí o que acontece? Que
O bolo fecal também, gente, olha pra gente fazer essa correlação, né? O bolo fecal, ele é um próprio aperfeiçoamento de você mesmo. Porque a gente sabe, eu fiz nutrição, né? Eu estudei nutrição, teve uma parte que a gente estudava só com relação ao bolo fecal. Então, olha que interessante, a gente sabia que uma pessoa que tinha um bolo fecal mais, né, líquido e outro mais duro, a gente sabia que não estava muito legal. Então, tinha um próprio aperfeiçoamento para a gente ter, né, umas fezes, né, mais ideais. Olha que doideira isso, gente, tudo relacionado à virgem. E sim, a gente se dá conta, porque o intestino, quer dizer, se dá conta sim, porque tem interferência principalmente das emoções. Eu já fiz um post lá no Facebook falando um pouquinho com relação ao intestino, né? A ligação do intestino com relação ao nosso cérebro. Depois você coloca lá, fuça lá no Facebook que tá esse post lá. Então, olha que doido isso, né? E aí as nossas emoções, então, ou seja, essa relutância, né? E muitas vezes a autocrítica, né? A própria frieza com nós mesmos, né? Análise demais com nós mesmos, acaba então também interferindo no meu intestino. E aí o que acontece? Uma pessoa tem muitos gases. Quando a gente tem muitos gases, geralmente a gente não solta na frente de todo mundo, né? Só quando você tem aqueles amigos mais íntimos, né? Mas geralmente a gente, ai gente, eu vou pro banheiro, ai. Então toda vez você tem que se esquivar para não ficar em sociedade. Você faz isso inconscientemente, você cria esses próprios gases internamente que vêm a partir da sua própria mente. Então aquilo que você fica, lembra sempre que eu falei de peixes, fica às vezes numa idealização de uma perfeição, e aí você fica colocando muitos empecilhos, fica pensando naquilo, e aquilo acaba azedando dentro de você e estraga. Quando a gente tem essa coisa de estragar, solta gases, expele gases. Então são gases antissociais que a gente pode falar também. Então, ou seja, a gente sabe que o signo de Virgem está relacionado com a colheita, é a movimentação sobre a terra, por isso que é um signo mutável. Ele vai o quê? Modificar, porque ele colhe para depois ocorrer. Então sempre tem uma renovação, uma readaptação daquela terra, né? Então o trabalho e as recompensas do próprio servir. A casa 6 está relacionada com o trabalho, então, ou seja, e também com a doença ou a saúde, depende da forma como você olha a casa 6. E o que acontece? Quando a gente não tem um trabalho, quando a gente não serve os outros, e eu já coloquei aqui para vocês, então ó, é ser, viço. Então, ser está relacionado com essa relutância que eu falei, e o vício com a vitalidade, né? Quando eu não sirvo os outros, olha que interessante, gente, isso eu me empolgo. Quando eu não sirvo os outros, né? Quando eu não faço o serviço, eu acabo relutando o ser, né? Eu tiro o ser e, consequentemente, eu também tiro meu vício, eu tiro a minha vitalidade, eu fico seco, eu fico frio, né? Muito relacionado também com este signo, né? Então, olha que interessante, né? Essas questões que muitas vezes a gente não se dá conta, né? E aí o que acontece? Tem as recompensas do servir. E aí a gente também pode relacionar o quê? Que a pessoa ela sabe colher o fruto, tem que saber colher o fruto, por isso que é um pouco metódico, colhe o fruto, né, de si mesmo, colhe essas questões, compartilha com os outros, né? Por quê? Porque tem que guardar também por causa dos outros meses. A gente tem que lembrar que a gente tem um inverno. Por mais que a gente está fora das 4 estações, das energias, o inverno, gente, é um período de recolhimento, é um período onde, que se eu não trabalhei direito, aí a gente vai entender um pouquinho melhor essa energia, que se eu não trabalhei direito as minhas energias, né, com essa questão de, olha, aqui é melhor eu investir, aqui é melhor eu colher, se eu não faço isso, na hora do inverno eu não tenho pra mim. E aí o que acontece? Eu passo frio, eu morro no inverno, né? Então, analisar direito o tempo das suas colheitas, qual é o melhor time, isso eu falo verdadeiramente, gente. Eu falo que eu já deveria ter compartilhado as minhas funções com as pessoas, não minhas, né? Mas a gente não sabe muito como falar. E aí o que acontece é que a gente às vezes começa a azedar. E aonde está vindo esse meu problema? Nas minhas cordas vocais. Por quê? Porque eu não estou compartilhando. E aí o que acontece? Eu não estou tendo as recompensas que eu poderia já ter. Recompensas no sentido, não sei quais são as recompensas, não sei quais serão as consequências, mas a gente já poderia ter. Então este processo de analisar direito o que vai colher, o que vai receber, que leva às vezes à perfeição e que leva às vezes a essa questão um pouco mais doentia, né?
Então, ou seja, a pessoa de virgem, ela está inserida, o cérebro, entende uma coisa, o cérebro de uma pessoa de virgem já está inserido no chip dela, é analisar e julgar, porque ela está neste mundo para analisar as impurezas, para separar o joio do trigo, ela tem essa percepção. E o que acontece é que isso, quando a gente vê isso perto das pessoas, principalmente o seu ascendente, a gente pode achar que aquela pessoa é uma pessoa muito insensível, uma pessoa muito fria, uma pessoa que, nossa, não dá pra chegar perto dessa pessoa, que essa pessoa já começa a soltar todos os cães, né? Então é uma pessoa fechada em si mesma, ela é fechada. Quando ela se abre para uma pessoa, né? Ela é sensível demais. A gente tem que lembrar que é um signo feminino, né? Ela é uma pura sensibilidade, né? Não é fria, não. É só um escudo que existe. E aí o que acontece que eu vou colocar para vocês que existem os dois tipos de virgem, né? Aquele que é o arrumado, que está muito relacionado com a estética, que aí já puxa um pouquinho da energia de Libra, né? Então é aquela coisa da organização, aquela coisa que tem que estar tudo nos compartilhamentos. Está muito mais relacionado, gente, com a parte do cérebro esquerdo. O cérebro esquerdo ele rege mais a lógica, tudo bonitinho, tem que estar tudo arrumadinho, né? E aí a gente também tem os descuidados, né? Ou os bagunceiros. Aqueles descuidados bagunceiros, eles estão muito mais relacionados com a prática. Então, exemplo assim, eles têm um dinheiro, vou colocar aqui pra vocês. O arrumado, ele quer estética, ele quer tudo bonito. Então, e o descuidado, ou bagunceiro, ele quer o quê? A excelência, ele quer a prática. Então, exemplo, se ele tem assim, 10 reais, ele vai falar, eu tenho que comprar um tênis, se tiver um tênis de R$1, pro descuidado ele compra, porque ele vai ter 9 reais, e com aqueles 9 reais ele pode fazer outra coisa. Aqui não, aquele que é estética, aquele que é o conforto, né? É por isso que a gente vê muitas pessoas que têm virgem, que é às vezes descuidado com a saúde, e tem aquele outro que não é descuidado com a saúde, porque tem esses dois tipos, né? Que esse tipo que eu falei do descuidado está muito relacionado com o Capricórnio, com a eficiência. Então eu quero pegar esse dinheiro e render esse dinheiro, eu quero fazer outras coisas com esse dinheiro e não ficar muito focado com a parte externa, né? E aí, só pra gente lembrar, só pra vocês lembrarem aqui, eu vou fazer o círculo. Então aqui a gente tem câncer, né? A gente tem aqui Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, né? Leão e Virgem, né? Então o que acontece? Sempre lembra desses arcos, gente. Aqui a gente está descendo. Descer é fácil, não é fácil quando a gente desce uma ladeira? Então a nossa consciência está descendo. Por isso que a grande maioria está presa aqui, ó, nas casas mais elementares, nas casas mais pessoais, né? Nos 4 primeiros, né? Nos 4 primeiros elementos, né? E aí a gente tem que fazer a subida de volta, a subida para a gente voltar aqui, para Capricórnio. Esta subida que é difícil, né? A subida mais difícil é essa. Quando a gente faz a subida de Virgem para Libra, porque é a mais íngreme que tem, né? Eu falo, putz, eu vou ter que subir isso aqui, como é que eu vou subir esse troço, né? E aí lembrando que aqui é Leão, então Leão a gente está falando do Sol, da consciência, a gente tem Virgem, né? Qual que é o problema de Leão? Aqui em Virgem a gente tem que se libertar da força de Leão. A força de Leão, gente, é o quê? É da independência, das ordens, é aquele que se acha rei, é aquele que se ofusca com a própria luz. E aí o que acontece que Leão se esquece, então, das pessoas que apoiaram a ele. Esquece que ele precisa servir os outros com a sua própria luz. Aí a gente vai entender a parte positiva de Leão, da generosidade. Então ele precisa aprender, o Virgem, né, como Leão, precisa aprender a receber ordens, né, e servir aos outros. Que isso que vai trazer a verdadeira vitalidade dele, não a própria criatividade dele, não, então, sabe, os próprios brilhos, essa coisa muito narcisista, olha o que eu fiz, não sei o que. Tá, mas e aí, que você fez pra quê? Pra ficar se auto-vangloriando? Então, essa é uma diferença da questão da vitalidade, é eu saber do meu próprio brilho e compartilhar com as pessoas, né? Então, assim, essa é a primeira parte que eu queria colocar pra vocês. Vou falar agora uma segunda parte para vocês com relação a outros elementos para que a gente possa cada vez mais compreender mais esse arquétipo virginiano e como a gente pode, então, ver na prática como é que eu estou lidando, ver aonde está a Virgem no mapa astral de vocês e Mercúrio, consequentemente, os aspectos que fazem. Agora, nessa segunda parte, eu vou falar um pouquinho mais sobre o signo de Virgem, lembrando que eu vou trazer um pouquinho do signo de Leão de novo e de Libra, para que a gente possa entender por que Virgem está no meio destes dois, né? Então, o que acontece, gente? A gente tem que entender que em Leão, a gente tem a nossa riqueza, né? A nossa riqueza da consciência, a nossa riqueza do nosso ser. E o que acontece? O Virgem, quando a gente vê um Virgem evoluído, qual é a diferença de um Virgem evoluído para uma pessoa que é menos evoluído?
é que aqui ele vai saber eliminar os excessos que vêm lá de leão. Porque o leão não é aquela coisa espalhafatosa, não é aquela coisa... Então, e muitas vezes tem esse excesso. Uma pessoa que tem Júpiter em leão tem que tomar muito cuidado assim, com isso, porque, gente, a parte negativa de leão é a arrogância, é o orgulho, a prepotência. Gente, isso é horrível. Disso aí eu falo por mim mesmo, porque eu tenho uma do Sol em leão. Da gente transformar isso, né? Da gente transformar essas questões ainda impuras, essas questões ainda das invirtudes em virtudes. Então o que acontece? O Virgem, ele faz a parte de análise para eliminar esses excessos que vêm lá de leão, para que cada vez mais possa ter o que? Um direcionamento dessa energia, né? E não brilhar, não ofuscar tudo e a todos, né? Lembrando que em Aquário a gente brilha junto, mas sem ofuscar o outro, porque a gente sabe que as outras pessoas também têm esse brilho, né? Então em Leão, esquece também a parte de interagir com os outros, né? Por conta do poder do seu próprio brilho. Então a pessoa fica com ela mesma, não é isso, né? A pessoa fica assim... fica se beijando, Leão não é isso, eu me amo, eu me adoro. Então a pessoa às vezes acaba esquecendo que ela tem que interagir com outras pessoas. Viu, querido? Você tem que ir lá interagir, você tem que trocar o seu brilho com as outras pessoas. E eu imagino, não vou trocar. Então tem essa coisa do leão, desse símbolo das atenções, dessas partes mais negativas, né? E aí em Libra, então a gente vê que depois de Virgem vem Libra. O que significa Libra? Por isso que esse processo aqui é mais difícil da gente subir. Em Libra é quando a gente está com a personalidade madura, porque a gente já saiu da parte inferior, no nosso mapa astral a gente já está na parte superior, né? A gente já está com a nossa personalidade madura, para que a gente possa então estar na sociedade, ser uma pessoa socialmente. Porque aqui em Libra, gente, a gente vai ter a cooperação equilibrada. A cooperação entre quem? Entre Leão e Virgem. A cooperar. Você coopera com o seu próprio brilho, porque o seu brilho, que é a criatividade, é o que vai trazer então a resolução dos problemas. Agora vocês entendem por que virginiano, ele é bom em resolver problemas, né? Porque ele tem já leão dentro dele, que é a partir da criatividade que a gente vai ter novas soluções, né? E em Virgem, então, a gente tem que saber o que? Receber ajuda. A gente deve, então, o que? Servir aos outros, né? Eu tenho Virgem na casa 8, basicamente, gente, é isso meu subconsciente, ainda mais com esse sinal do Sul. Por isso que eu falo que dá pra entender muito a gente com o mapa astral, gente. A abordagem que eu faço do mapa astral, eu gosto de colocar essa abordagem, da gente compreender esses pontos, né? Isso daqui então está no meu inconsciente com relação a essa energia. Eu sou autocrítica demais, não comigo, mas com os outros também. Por isso que muitas vezes eu não compartilho as coisas com as pessoas. E aí eu cheguei num momento da vida que falou assim, meu filho, vai fazer com o que você tem. Então vai com o que tem e aos poucos você vai melhorando com relação a isso, né? Então, o que acontece? Precisa também aprender já o sacrifício aos outros. O sacrifício está relacionado com o signo oposto, que é peixes, né? Então já começa esse trabalho de amansar um pouco esse leão, né? De fazer com que esse leão ele possa se curvar a quem? As pessoas, porque é o todo que está muito relacionado então com o poder divino, né? O leão muitas vezes ele esquece que tem uma energia além dele, que tem uma força além dele, né? Por isso que vira arrogância. Uma pessoa que é arrogante, né? Eu falo isso porque eu tento ao máximo tirar essa arrogância, transformar essa arrogância de mim mesma. O que acontece? A gente às vezes não aceita o que é as hierarquias. Então a gente às vezes não aceita a questão de pai e mãe. Aí a gente poderia até falar de constelação familiar aqui. Quando a gente não aceita pai e mãe com relação a leão, essa questão da arrogância, a gente também, consequentemente, também não aceita Deus. Porque a Deus é a força suprema. E é Ele que a gente deve servir. Então, a gente nada mais é que é o veículo, né? E é que acontece? A humildade precisa ser inserida nessa essência, né? Precisa trazer. Então, Virgem aprende o quê, gente? A ser mais humilde. Humildade está muito relacionada também com peixes, né? A humilde, a tolerância, a compaixão consigo mesmo e, consequentemente, vai ter com os outros, né? E aí o que acontece? Virgem também, gente, já contém essa criatividade de leão. Ele é uma pessoa criativa, já contém. Então, o que acontece? Ele se preocupa demais, né? A preocupação se preocupa demais com as reações da manifestação da sua própria personalidade. Então ele fica assim, ai meu Deus,
Será que, e é muito engraçado isso que é verdade, será que se eu fizer isso, qual vai ser a reação, né? Então ele fica meio, porque ele não quer receber crítica. Lembra, Leão não gosta de receber crítica, ele gosta de dar ordens. Como assim você está falando como o jeito que eu devo dar ordens, o jeito que eu devo ser rei? Eu sou a luz, então tem essa coisa da prepotência, né? Que aqui a gente abaixa a nossa prepotência, quando a gente corta isso, né? Todas essas questões das impurezas que vêm de Leão e também vêm dos outros signos também, né? E aí o que acontece? Se preocupa demais com as críticas, né? Por que se preocupa demais com as críticas? Porque ele mesmo é autocrítico dele mesmo. Essa é uma das grandes feridas que tem. Se você tem Virgem na casa 8, essa é a sua grande ferida, tá bom? É sua própria autocrítica, né? É ser crítico demais com você mesmo, ser duro demais com você mesmo. Lembrando que é um signo do elemento terra, né? Tem essa questão de ser mais gelado, de ser mais duro, de ser mais frio. Então o que acontece? Precisa aprender as técnicas, aprender a técnica, aprender o autoaperfeiçoamento, aperfeiçoar. Legal, você tem um brilho, você tem uma personalidade, então a gente deve o quê? Fazer a lapidação. Lapidar, porque aqui, lembra que aqui é aquário, aqui que é onde a gente se torna humano. Então olha que bizarro, né? A gente tem que passar por 10 casas para a gente se tornar humano, né? Então é aqui em aquário que a gente se realiza, porque o aquário é eu sei. Eu sei, eu me realizei. O aquário está relacionado com o anjo, com a esfinge, que eu já comentei com você em outras vezes. E nada que acontece? Aprender a técnica. Qual é o melhor? Qual a melhor técnica? Aí começa, vai checar, vai começar a checagem, os detalhes, qual o melhor ângulo. E aí a gente vai saber que isso é uma grande armadilha para quem é um virginiano que ainda está numa questão menos evoluída. Porque ele vai ficar focando tanto nessas questões dos detalhes, né? Que ele muitas vezes vai desfocar do que é a ideia original. Ele vai desfocar daquilo que é o essencial. Desfocar do quê? Do seu próprio coração. Então aí entra umas maquiações mentais. Por isso que muitas pessoas começam a ter problemas neurosos muito fortes com relação à virgem, né? Porque fica nessas questões, ai, tá sujo ali, a gente entende aquelas pessoas que são hipocondríacas, as pessoas que são maníacas de limpeza, ai, tá sujo ali, eu tenho que ver ele. Mas qual que era o propósito, qual que era a ideia, né? Era que era fazer uma faxina, uma limpeza, e não ficar me preocupando, ai, porque tem uma sujeira ali, que aquela sujeira ali vai incomodar com outro ponto, que na verdade todas essas questões externas estão falando muito das questões internas da pessoa. Então tem que saber, gente, a discriminar os múltiplos, né? Os múltiplos detalhes que existem. Então existem detalhes, gente, que estão relacionados com o signo oposto, que são as enganações, as fantasias, as ilusões. E existem realmente detalhes que são mais importantes. Isso daqui é um ponto primordial. Não é só para você que tem Sol em Virgem, ascendente de Virgem ou muitos planetas. O que isso significa na realidade? É o seguinte. Muitas vezes a gente tem um aspecto da nossa sombra que aí sim a gente tem que fazer o aperfeiçoamento, que aí o aperfeiçoamento é a transformação daquele aspecto, e aí o que acontece é que a gente tem isso aqui, ó. Aí a gente fica aqui, ó, rodeando aqui para não entrar no total, no que é verdadeiro, no que é o principal, né? Aí fica nos múltiplos detalhes, aí fica vendo aqui e esquece. Aí esse é um grande autossabotamento. Virgem autossabota demais. Por quê? Você tem que olhar o ponto, o cerne da questão. E aí fica com várias questões mentais, porque esse ponto, na verdade tem um autossabotamento para não enfrentar as próprias questões internas, a própria ferida interna, né? Então isso é uma coisa bem interessante, que essa ferida muitas vezes vem de Leão, tá? Signos fixos aí, eu sempre falo isso, que são os mais difíceis, é desvelar a própria esfinge interna, né? Desvelar o que é a sua própria sombra. Então o que acontece? Você não pode perder a visão original. Então uma pessoa que tenha virgem de forma mais elevada, ela sabe onde ela tem que chegar, por isso que é prático, mais o elemento terra, prático, sabe onde tem que chegar e ele só elimina o que? Aquilo que está em excesso, aquilo que não faz parte, ele não fica nos mínimos detalhes, né? E aí o que acontece que também a parte mais importante, que já vem falar um pouquinho de peixes, é o que? É a ajuda. Então as pessoas que têm, vamos dizer, virgem de uma maneira mais evoluída, como Madre Teresa de Calcutá, ela serve sem ficar expondo, lembra de Leão, ela serve sem ficar expondo a sua própria riqueza, né? Que é o seu próprio ato de serviço, o seu próprio ato de amor. E aí a gente já vê aquelas pessoas menos evoluídas, o que acontece? Ela serve, né? E ela muitas vezes, gente, pode servir como forma de controle, como forma de manipulação também. Porque o controle é através do serviço que presta. Então, às vezes, ela está prestando um serviço porque ela está te segurando.
porque ela sabe que ela pode fazer, mas ela te segura. E isso não está sendo um serviço desinteressado, um serviço pisciano, né? Então isso a gente está vendo que questões ainda de leão que precisam ser trabalhadas, porque o leão é aquele que comanda, é o autoritário, né? É o tirano, né? E aí o que acontece? Quando a pessoa fica muito irritada, né, com essas questões da sua própria imperfeição, que a pessoa leva muito a sério, ela vê isso daqui e pra ela é leva tão a sério que ela começa a ter úlceras, começa a ter cistite, começa a ter todos os problemas aí, porque fica muito presa essas questões. Então você não pode conversar assim, chegar e falar assim, olha, eu acho que você está levando muito a sério aquela coisa. A pessoa fica louca, ela fica irritada demais, irritada mentalmente, porque Mercúrio que rege Virgem. E aí o que acontece? O Virgem também tem um código de comportamento, alguns, né? Quando eu falo que é um pouco os menos evoluídos, ele tem um código, então cada pessoa tem um código de comportamento. E muitas vezes ele não fala esse código de comportamento para você. E aí esses códigos de comportamento a gente vai entender por que o toque está muito relacionado, né? Com o transtorno obsessivo compulsivo, está relacionado com essa energia. Então é um código de comportamento. Que se, meu querido, você vai infringir o código dessas pessoas, o que ela faz? Ela te corta do seu vínculo. E corta sem você saber que cortou. Ela não explica por que cortou, porque ela também tem essas questões fechadas que eu já comentei com você. Então o que acontece, gente? O código de comportamento faz... A pessoa às vezes cria porque ela não está sabendo lidar, muitas vezes, com essa latência do ser. E a latência do ser, gente, lembrando sempre, o ser, né, o ser, ele é dual, ele tem os dois lados, a sombra e a luz. Então, às vezes, a pessoa não está conseguindo lidar com a sua própria sombra, né? Então, por isso que corta. Ai, não fez aquilo que eu queria, ou não faz aquilo do jeito que é para fazer, a pessoa corta. Gente, tem um chefe, uma pessoa que ela pode ser narcisista, é uma pessoa manipuladora, psicopata, virginiana, Deus que me livre. Porque é uma pessoa que ela vai, assim, um dia tá bem, outro dia tá mal e te corta, do nada te demite. Então é muito complicado realmente, a gente tá hoje num mundo muito deturpado com essa energia, principalmente, né? De vez a gente nos aprimorar, nos melhorar, né? Nos auto-refinar para chegar em Libra, né? Eliminar aquilo que a gente deveria eliminar. Não, a gente está indo tudo pro lado oposto, o mais negativo possível. Então, ou seja, Virgem é a preparação para a vida social, que é em Libra. Porque o que acontece em Libra, gente, é o dar e receber. Eu saber dar e eu saber receber, de forma equilibrada, de forma harmônica, né? Por isso que já está no quadrante, já está no terceiro quadrante no hemisfério superior da mandala, né? E aí o que acontece? Uma coisa que é interessante é que assim, a pessoa que é virginiana, muitas vezes ela não expõe este lado para os outros, porque ela tem medo do quê? Ou de não ser elogiado, que aí essa questão de elogiado tá vindo já de Leão, porque Leão gosta dessa coisa de elogiado. Como assim ninguém falou do meu trabalho? E isso está falando muito sobre você. Porque quando a gente faz um serviço, quando a gente faz uma coisa, a gente faz, gente, sem ficar preso no resultado, sem ficar, gente, preso no que os outros vão dizer. O resultado, claro, ele é importante, ele vem, se a sua mensagem está sendo passada, mas sim a mensagem, a essência daquilo, e não ficar preso. Ai, será que as pessoas estão gostando de mim? Ai, será que eu estou bem na câmera? Será que eu estou gorda? Ai, meu Deus, não ficar nessas coisas. Isso é mínimos detalhes, entende? E aí o que acontece? A pessoa não é elogiada, ela já fica meio assim. Muitas vezes ela também não expõe porque também não quer ser criticada. Então assim, se ela não é elogiada, eu também não quero ser criticada. Eu não quero ser criticada, sabe? Então, muitas vezes a pessoa fica fechada, entendeu? Ela tem um baita de um talento, né? Eu já vi pessoas assim, que tem um baita de um talento de melhorar a vida dos outros, mas assim, não sabe falar. É muito legal para essas pessoas trabalharem em comunicação não violenta ou comunicação mais assertiva. Não sabem falar, não sabem como colocar, como expor, já que vocês têm essa visão mais analítica. E aí a pessoa julga, critica. Gente, quando a gente está do lado de uma pessoa que muitas vezes vem com a dureza, né? E muitas vezes pode vir com a arrogância, a prepotência de Leão, a gente não fica perto. Porque não está sendo acolhedor, não está sendo uma coisa positiva, né? E aí o que acontece? Que tem que saber servir de forma altruísta. Já lembrando que o altruísmo vem de Aquário e o servir de fato vem de Peixes, né? O servir a todos, né? Então tem que lembrar o quê? A humildade, a tolerância, tolerar, gente, essas questões que vêm da sua mente. Tem que trabalhar realmente o quê? Abaixar um pouco, né? Respirar. Tem que também fazer com relação à própria meditação, para você ver aí questões internas de você mesmo e compaixão consigo mesmo, ser mais
ser mais amorosa com você, amar as suas próprias imperfeições. Você fala isso para um virginiano, ele morre, né? Amar, e aí consequentemente você consegue amar a todos. Mas isso é um trabalho que é feito, né? Então quando a gente começa a compreender essa energia de virgem, né, a razão de que ela existe, a gente começa então a compreender melhor a própria astrologia. E melhor, é aí que eu falo, onde você tem virgem no mapa astral de vocês, e aí depois vocês têm que ver onde está o regente, que é o Mercúrio, vai falar muito de você, do lugar aonde muitas vezes você é crítico demais, você é cri-cri, né? De um lugar onde você precisa se aperfeiçoar, de um lugar às vezes que você precisa tirar a própria arrogância, né? Tirar o próprio orgulho. E aí Mercúrio ele vai então nos falar um pouco mais com relação, né, à casa onde está a Virgem. Então essas formas a gente já vai começar a compreender um pouquinho melhor, né, com relação a você mesmo. Então a astrologia ela tem esse foco do autoconhecimento e que eu tento ao máximo, no que eu posso também, trazer aqui para vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado hoje, falando um pouquinho sobre Virgem. Para quem quer fazer a sua orientação vocacional, só mandar um e-mail aqui embaixo para mim, tá aqui na descrição. Também quero falar aqui, lembrando que dia 10/3, no próximo mês, a gente vai ter a nossa primeira vivência astrológica aqui na cidade de São Paulo. Então, para você que é de São Paulo, seja muito bem-vindo, né? Todas as informações também vão estar aqui na descrição. Será uma das coisas mais interessantes, que eu vou colocar toda essa energia leonina, de forma para que eu possa ao máximo servir vocês, para que vocês possam ao máximo entender melhor vocês. Então essa é uma das meus propósitos internos, né? Trazer tudo aquilo que eu tenho de brilho, né, para os outros, né? Aquário, meu nó do norte, meu tá em Aquário. Então eu quero também agradecer a todas as mensagens que vocês me mandam aqui no YouTube, lá no Facebook também. Gratidão. Claro que a gente sempre tenta ao máximo aperfeiçoar. Eu quero também agradecer a todas as críticas positivas que vêm e as críticas negativas também, que isso é muito importante para que a gente possa sempre melhorar a nossa mensagem, que é o mais importante. Então, gente, um grande beijo para vocês. Fiquem em paz, fiquem bem e sempre se autoconhecendo. Até mais. Tchau, tchau.